Fala aí, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a demo do Enigma do Medo. Então, se você não viu o vídeo anterior ou não conhece muito bem sobre o universo de Ordem, eu recomendo que você assista o último vídeo. E bora lá falar dessa demo que eu finalmente terminei de assistir. Ufa! Eu me chamo Scar, ou para os mais íntimos, Pedro. A demo começa com a Mia numa mata, numa van. E atrás dessa van, a gente encontra uma carta do Veríssimo pra Mia, que fala que eles vão para um lugar que não existe e sobre algumas coisas que ele tentava esquecer. Ao final da carta, ele diz que tanto ele quanto a Mia têm os mesmos olhos. A gente vê que a Mia, ela não tá sozinha. Ela tá acompanhada do Samuel e da Agatha, que são dois personagens de Ordem. Avançando, a gente encontra o carro do Veríssimo, com um porta-malas aberto. E a gente também encontra uma árvore estranha como símbolo do medo. Mais à frente, a Mia desce num subterrâneo de uma mansão abandonada, onde ela encontra um pé de cabra e um papel estranho, que fala do Veríssimo, que a gente vê a primeira citação do Deus do Medo, que parece estar entre nós. Depois de sair do porão, a gente pode decidir entre falar com os personagens ou seguir em frente. E após a gente usar o pé de cabra na porta dessa mansão assombrada, que estava barricada, a gente encontra o hall principal, onde a gente vê que tá tudo sujo e sem sinal dos moradores. A Mia descobre um quadro de família. Quando a gente passa a lanterna UV, ela revela uns símbolos que parecem representar os elementos de ordem. Então, será que a família está conectada com esses elementos? Mais à frente, a Mia encontra um gravador com uma fita e um agente chamado Calisto, que investigava a família. Ele menciona um culto, que parece que a família fazia parte. O culto do medo. Onde parece que o membro mais temido da família virava o líder. Ele menciona que o símbolo do medo se chama a Marca do Medo. E também menciona o nome da família, que é a Família Stra. Explorando mais, a Mia encontra uma sala com um aparelho de comunicação e ela consegue conversar com a Agatha e o Samuel de novo. Detalhe que nessa sala a gente também vê um mecanismo com vários símbolos, onde parece que se a gente fizer o símbolo certo, ele vai liberar a próxima sala. Andando mais, a Mia encontra uma prancheta relatando uns desaparecimentos em uma área com forte presença paranormal. Esse lugar era chamado de Perímetro. E estranhamente, alguns agentes da Ordem que retornavam de investigações por lá alegavam que o lugar não existia. A Mia também encontra uma fita cassete do Calisto, onde ele fala sobre um evento chamado O Surgimento do Desassombrado. Após esse evento, os membros da família Stra meio que começaram a enlouquecer do dia pra noite. Isso é muito louco. E algumas manifestações paranormais começaram a aparecer. O Calisto fala de uma catedral que tá cheia de símbolos e desenhos bizarros. Ao a gente passar a lanterna UV nessa sala que a Mia tá, a gente consegue notar a frase "O Deus do Medo está observando". Quando a gente chega na cozinha, a gente encontra um calendário com várias marcações. Ao a gente passar a lanterna UV, a gente vê uma mensagem de um dos agentes da Ordem, de um tal de Abraão, que também é um membro da família e controlava a rotina deles. Mas a coisa mais sinistra tá pra aparecer agora. Sério, quando a gente entra na próxima sala, que é ao lado da cozinha, a gente encontra uma sala toda bagunçada e cheia de marcas de sangue. E no centro tem um livro com o símbolo do medo. Quando a gente abre, a gente se depara com um desenho de um homem sentado em um trono. Ao passarmos essa página, a gente vê que seria várias pessoas em desespero ou com medo. E no meio dessa imagem, a gente vê um bebê em um berço negro. Na terceira página, a gente vê que essa criança, ela cresceu. E pelo visto, ela é marcada pelo símbolo do medo, ou pela marca do medo. Também a gente vê, pelo visto, as criaturas do outro lado parecem ter um contato com ela. Na quarta e penúltima página, a gente vê que seria uma multidão de corpos e o mesmo garoto observando um olho no céu. Seria essa criatura o Deus do Medo? Indo para a última página, a gente viu que seria uma pessoa observando o símbolo do medo. O resto da página foi arrancada, então a gente não consegue ver a continuação. Investigando mais essa sala, a Mia encontra uma fita cassete, que dessa vez, na verdade, é do Veríssimo. E ele fala que eles conseguiram recuperar uma fita de um dos moradores, que eles encontraram morto. No começo dessa fita, um homem se pergunta qual é o maior medo de todos. E após isso, ele começa
começa a falar um pouco sobre a família Stra e menciona o fracasso de Golias, que talvez seria seu filho, mas ele diz que quando olha para um dos membros, ele se sente como se o deus do medo olhasse de volta para ele. A gente encontra também um desenho feito por uma criança que bota o pai da família como se fosse um monstro. A gente vê também um papel falando do deus do medo, falando que o enigma do medo seria resolvido e que o deus do medo vai trazer um outro final. Um outro final? Tipo, um outro final do jogo? Usando a lanterna UV, a gente vê umas notas de algum agente da ordem que fala: agora é só esperar. Esperar o que, meu amigo? Olha, ser confuso. A gente pode voltar pra sala de comunicação depois disso, e lá a gente pode ter algumas conversas com a Agatha e com o Samuel. Conversando com a Agatha sobre o medo, ela diz que o medo é um combustível pro paranormal invadir a nossa realidade, e que parece que o medo tem uma vontade própria, como se fosse um ser vivo. Ela diz que o medo seria o nome desse ser e que ninguém sabe como ele funciona. Mas ela diz que, da experiência dela, o medo seria o destino ou o impossível. E sim, 1 milhão de perguntas e teorias vieram na minha cabeça. Após a gente conversar com o Samuel sobre a tinta invisível, fica com mais perguntas ainda. Mas resumindo, eles ficam se perguntando se talvez alguém da ordem deixou essas marcações pra eles. Mas não faria sentido. Por que alguém botaria o deus do medo e está observando? Após isso, a gente pode subir no segundo andar, onde a gente encontra um relógio, que quando a gente passa a luz UV, a gente vê vários símbolos que representam cada horário, e um despertador, e um papel amassado, que explicaria a origem do perímetro, a origem do paranormal no perímetro. Ele fala sobre a membrana estar frágil. Se você não conhece muito bem a membrana, eu vou explicar um pouco. A membrana é como se fosse uma barreira que separa o nosso mundo de outra realidade. Se chama o outro lado, que é de onde vêm as criaturas e os elementos paranormais. Ele diz que a membrana tá frágil. E também nesse mesmo papel, a gente vê algumas investigações que os agentes iriam fazer, como um quarto que toca uma música muito estranha, tipo, da onde tá saindo essa música? E explorando, a gente encontra algumas cartas que finalmente revelam a identidade de alguns dos membros da família, que são Golias e o Yuri. E ambos eles recebem uma carta de uma mulher chamada Andrea, que também é uma membro da família, talvez possivelmente a mãe. Entrando na sala, que supostamente tem essa música estranha, a gente se depara com um fantasma de uma senhora. Mas quando a gente vai olhar de novo, ele desapareceu. Bom, detalhe que eu quero dizer é que em todos esses quartos que a gente passa, eles têm as pistas para o puzzle da máquina. Eu não vou detalhar aqui, já que não é muito importante para a lore. Bom, a gente finalmente chega na parte do quarto do casal. Quando a gente entra, a gente vê várias marcas de sangue para todo lado. E a gente também encontra uma faca ensanguentada, que tá caída no chão. A gente encontra uma fita, que dessa vez é de uma mulher, e ela fala com Calisto, dizendo ter encontrado uma fita do Abraão, que pelo visto é o pai da família. Essa gravação, ele fala que a marca do medo mostra tudo, e ela é tudo. Ele diz que finalmente a catedral foi concluída. E no final desse áudio, ele fala que o desassombrado vai encontrar o deus do medo na catedral. E quem que é esse desassombrado? Depois disso, a gente escuta um som como se ele fosse atacado por algo. Talvez por essa faca que a gente encontra. Mas quem atacou ele? Tipo, ficam sons estranhos, mas a gente não sabe quem que atacou ele. Depois disso, a gente escuta alguns sons no fundo, que seria de uma porta. E após ela ser arrombada, a gente descobre que foi nessa hora que a ordem, junto do Veríssimo, chegou nesse perímetro. E após a gente descer e terminar de fazer o puzzle e conseguir abrir a porta, a gente acaba chegando no porão. E andando um pouco, a gente encontra uma porta que tá cheia de folhas de papel coladas na parede. Ao entrarmos nesse local, a gente se depara com Deus do medo, Veríssimo, olho, outro final, enigma do medo, ordem, Stra, medo, 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 medo. E muitas outras coisas para todo lado. E ao centro, vemos um corpo morto e um papel, que ao olharmos, a gente vê alguns símbolos do medo e algumas marcações. Depois vem uma interferência e finalmente a parte com a minha acaba. Mas se você foi esperto de perceber que esses símbolos são aquela parte do início, sabe? Você pode fazer aquela combinação e você vai começar, na verdade, dessa vez com o Veríssimo, que tá no mesmo lugar, só que pelo visto um pouco mais cedo. O Veríssimo vai andando e abrindo passagem nessa mansão
até chegar na mesma parte que a gente parou com a Mia. E quando a gente entra, a gente se deparou com uma pessoa, que pelo visto é o Callisto, que começa um diálogo com o Veríssimo. Ele pergunta pro Veríssimo qual é o maior medo de todos, e depois fala que o medo é o impossível. O Veríssimo ele diz que veio para dar fim nessa história desse lugar e para salvar um certo alguém. Após eles discutirem muito, o Callisto diz que decifrou o enigma do medo, que deixou o Veríssimo muito surpreso. O Callisto por fim diz que o desassombrado tá esperando ele e que ele tá prestes a cumprir o objetivo dele. E após isso eles começam uma longa batalha, que ao fim o Veríssimo acaba saindo vitorioso. O Callisto pergunta se o Veríssimo não se lembra do desassombrado, a Visão, a Sofia. Quem é essa garota? Eu não sei. O Veríssimo diz que lembra que ele morreria ali, mas que ele veio para proteger o que mais importa para ele. O Callisto fala que essa não era a função dele e que o Deus do Medo está observando. Ele meio que se despede, diz que eles vão se encontrar no outro final. Que outro final é esse, Callisto? Pelo amor de Deus, eu não entendi isso ainda. E acontece uma grande explosão, jogando o Veríssimo longe e deixando ele inconsciente. A gente vê o que seria alguém chegando e capturando ele. E ao fim, a gente vê que o Veríssimo foi acorrentado, dando fim na demo. E depois de tudo isso, a única coisa que fica são as perguntas, tipo, quem é o Deus do Medo? Por que o Callisto atacou o Veríssimo? Quem é aquela moça que aparece no final? Quem é essa pessoa que o Veríssimo e o Callisto tanto mencionam? A gente não sabe basicamente de nada, mas para talvez ajudar vocês ou deixar vocês com mais dúvidas, eu vou falar uma teoria que eu vi muita gente mencionando, que fala sobre a Mia, que talvez não seja a filha do Veríssimo. Tipo, a gente já sabe que a Mia não é filha biológica dele. E essa teoria diz que, na verdade, a Mia pode ser o desassombrado. E, de alguma forma, o Veríssimo raptou ela após os acontecimentos no perímetro. E agora ele voltou para dar um fim nessa história. E talvez proteger ela das próximas coisas que vão acontecer. Sério, a lore tá bem desenvolvida e é difícil de saber exatamente. Bem, é isso. A gente chegou no final do vídeo e eu queria agradecer quem chegou até aqui. Dá um like e se inscreve caso você tenha gostado. Um beijo e até mais.